Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Um novo ano, novo ciclo começando. Já desejando um feliz 2004 para todos, com muita paz, com muita saúde, com muitas bênçãos trazidas pelos irmãos espirituais em nome de Deus e em nome de Jesus. Hoje, iniciando nossas palestras, trazemos nosso irmão Maurício Mancini, que é do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Seropédica, no Rio de Janeiro.
E ele trazendo, como sempre, ensinamentos importantes para nossas reflexões e principalmente para entendermos o conteúdo para levarmos adiante a nossa caminhada. Principalmente estudando, buscando os estudos, o conhecimento que tanto necessitamos para o nosso melhoramento. E como sempre, vamos à nossa harmonização. Hoje do livro Fonte Viva é a lição 68, Sementeira e Construção. Já trazendo um versículo de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, é o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha, já começando a importância desse versículo. Eu vou até repetir. Porque nós somos cooperadores de Deus. Isso é espiritualidade falando. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos a lavoura e nós somos o edifício. Ou seja, como estamos trabalhando essa nossa lavoura e como vamos trabalhar cada vez mais a nossa construção. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Se realmente já temos algum entendimento do Evangelho do Cristo, que façamos o nosso melhor para sermos seus discípulos, que é isso que Jesus espera de todos nós. E assim, meus queridos, vamos unir nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo já por este ano que se iniciou, hoje, o segundo dia,
que nós possamos aproveitar cada momento que nos for dado, que a gente não perca, que a gente não jogue fora, para que depois a gente não se arrependa. Vamos unir então. Querido Mestre, Mestre amado, seus exemplos cada vez mais estão tão necessitados em nossa caminhada. Que possamos entendê-los, que possamos entender todas as suas palavras, Senhor, através do Evangelho, que possamos perceber como foram suas atitudes, para que possamos fazer o mesmo. Pois foi com esse sentido que aqui vieste, nos dar o exemplo, servir para nos ensinar como servir, para poder auxiliar a todos nós a ter condições de auxiliar o nosso próximo. Que esse ano de 2024, Senhor, seja um ano de muitas bênçãos. Que todas as oportunidades que chegarão, que a gente não perca. Que possamos cada vez mais buscar o estudo, o entendimento. Se ainda não fazemos estudos, que a gente procure. Porque só através dos estudos é que realmente conseguimos refletir tantas coisas em nossas vidas e fazer a grande reforma íntima que nos foi pedido e que continua sendo pedido até hoje. Abençoe, Senhor, a todos os lares. Abençoe nossa amada Casa da Paz, com nossa Mãe Santíssima, que possamos cada vez mais continuar nossos trabalhos, continuar com muita fé, com muita confiança, levando adiante tudo aquilo que precisamos fazer, tudo aquilo que nos comprometemos no plano espiritual. Envolva nosso irmão Maurício Mancini, envolva todos que estão e que estarão assistindo essa palestra, para que cada coração seja tocado, cada lar seja abençoado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua luz, obrigada pela tua paz, obrigada pelo teu amor. Esteja conosco nesta noite, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, vamos ao nosso estudo da noite. Queridos irmãos e irmãs do Movimento Espírita do Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva nesse momento de estudos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, aqui ó, Evangelho, Allan Kardec vai trazer para nós algumas considerações que são muito importantes. Principalmente quando ele faz referência àquela questão de quem é pobre de espírito e tudo mais. E aí a gente observa o seguinte, parece um enaltecimento de coisas, ou então da falta de saber, ou da ignorância, e não é nada disso, gente. Não é nada disso mesmo. O codificador vai tentar fazer com que nós reflitamos qual é o nosso papel. Sim, o Espiritismo vai continuar a ser a doutrina da fé raciocinada. Isso nenhum de nós pode negar, pode abrir mão. Voltar à fé cega, voltar ao fanatismo de antigamente é impossível para aqueles de nós que conhecemos, que reconhecemos na doutrina espírita o Consolador prometido por Jesus. Para consolar, a gente precisa tocar sim o coração, mas também precisa tocar o raciocínio, não é? Afinal de contas, aquelas pessoas que ficam só muito embaladas em berço esplêndido de consolações, quando vem um problema diferente, quando vem uma dificuldade diferente, elas não sabem equacionar. Mas daí a raciocinar e se tornar um intelectual do Espiritismo, que só quer saber das grandes filosofias, dos grandes pensamentos, e deixar aqui, lá no pezinho da montanha, né? Aquelas criaturas que estão sofrendo, aquelas criaturas que estão precisando de amparo, pois é, isso não dá muito certo, não. Então, o fato do Espiritismo ser chamado de doutrina da fé raciocinada quer dizer o quê? O que isso deve indicar para nós? Afinal de contas, para que nós conhecemos? Qual é o raciocínio? Quais são as metas
quando nós buscamos compreender mais, estudar mais a doutrina espírita. Sem dúvida nenhuma, gente, conhecimento é importante, é necessário, mas muitos de nós ficamos só no conhecimento. Embora quem mais sabe tem mais compreensão das coisas, consegue explicar melhor, não se intimida, não é enganado por espíritos mistificadores. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas também quem tem mais compreensão tem mais liberdade de ação, porque sabe o que pode, o que não pode, o que é conveniente, o que não é conveniente, nas muitas atitudes da vida. Então nós escolhemos evoluir porque compreendemos. Isso é muito positivo. Isso é muito bom. E ninguém vai negar isso, gente. Está aí a ciência trazendo progresso. Nós estamos aqui hoje conversando, eu com vocês, graças aos progressos da ciência. Imaginaram na época de Kardec, que tinha que escrever uma carta, ela levava 3 meses para chegar no destinatário, aí o destinatário respondia quando podia, mandava a mensagem dos espíritos que recebiam na reunião dele quando podia, aí mandava de volta mais 3 meses de volta para Kardec. É um milagre, né? Botando um monte de aspas aí nessa história, que Kardec tenha conseguido produzir tantos livros com essa sistemática de dificuldade de informação. Então a tecnologia é muito bom. Ela vem muito bem, vem muito a calhar, desde que nós não sejamos reféns dela. Desde que nós sejamos os donos desse conhecimento para saber usar esse conhecimento na transformação de nós mesmos, em primeiro lugar, porque a gente só pode mudar a gente, e do mundo à nossa volta, através das nossas ações e assim por diante. E é exatamente aí o que nós estamos a fazer com as nossas inteligências. O que nós fazemos com a compreensão que nós temos. E aí, como eu falei, aqui no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador traz um trem interessantíssimo, muito interessante mesmo. Ele nos pergunta qual é a missão da criatura inteligente na Terra. O que é aquelas criaturas que têm essa facilidade de aprender, que têm essa compreensão mais facilitada, têm a fazer? É só acumular conhecimento? Já imaginou? Acumular conhecimento, virar doutores em Espiritismo? Graças a Deus. Graças a Deus, não tem nenhum curso de teologia espírita que seja reconhecido, que seja de verdade, né, gente? Que realmente tem essa característica de um centro universitário, uma instituição de ensino superior, que dê esse curso de graduação e que proporcione um diploma, reconhecido pelo MEC. Não, isso não existe. O que aparece por aí de muita propaganda, a gente tem que ter muito cuidado até. Até porque corre-se o risco de criar o mito do doutor, do sabichão, do sabe-tudo, da sabe-tudo de espiritismo, e aí o que aquela criatura fala vira lei, e as pessoas deixam de raciocinar, e aí se põe por terra a doutrina da fé raciocinada, uai. Então a ideia é a gente conhecer para aplicar, é isso que se espera de nós. E para a gente não ficar aqui apenas com o texto de Ferdinando, a gente vai pensar o seguinte, tem um livro do Neio Lúcio, aquele mesmo avô da Célia Lúcius, lá do livro 50 anos depois, do Romance de Emmanuel, que é muito interessante. É esse livrinho aqui, ó, Jesus no Lar. Eu tenho um velhinho, a capinha da laranja, essa capa aqui já é mais bonita, é mais moderna, é a que a FEB está usando hoje. Mas é uma obra interessantíssima, porque são histórias curtas, voltadas ali mais para o pessoal da jovem, da adolescente, que está lá na mocidade do centro, para atrair a atenção dos jovens para o Evangelho no Lar, em casa e tudo mais. Então, uma obrinha assim, textos curtinhos, reflexões interessantes e sempre com uma história, né? Aproveitando aquele conhecimento, aquela ideia que Jesus sempre tinha de ilustrar as suas informações, as suas instruções com histórias. Aí o Neio Lúcio faz a mesma coisa. E, mais importante, ambientado nos tempos de Jesus, ambientado em torno de Jesus. Ai, como é bom esse negócio de ambientado em torno de Jesus, porque parece que a gente está lá, parece que a gente se sente ali do ladinho do Mestre. E aí, no capítulo 14 aqui do Jesus no Lar, tem uma história, que é uma parábola muito interessante, contada por Jesus no Evangelho no Lar na casa de Pedro, porque todas as histórias se desenvolvem ali no Evangelho no Lar, estabelecido na casa de Simão Pedro, por Jesus e com Jesus. Ai, deve ser o máximo, né? Participar do Evangelho no Lar com o próprio Mestre. Né? Lúcio trouxe essas histórias pra gente. E aí ele intitulou esse capítulo 14 de A Coroa e as Asas. Por quê? Aí a gente vai fazer um parênteses aqui. Lembra? Lá na introdução que eu perguntei se você é daqueles que é fã do sabe-tudo espiritismo?
Ou é daqueles que acham que tem que saber tudo do espiritismo para as outras pessoas virarem seus fãs? Pois é. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque de vez em quando se enaltece demais o conjunto de títulos acadêmicos, a intelectualidade, e se esquece de prestar atenção no conteúdo daquela alma, daquele espírito encarnado, e principalmente verificar se todo aquele conhecimento está associado com algum tipo de prática, de vivência, de obras. Porque olha só, gente, traça também come livro a vida inteira. E é burra que dói e não muda, né? Então não basta só a gente devorar livros, conhecer todas as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, e não fazer nada, e não colocar nada em prática. Então, os discípulos, imagina, né, gente? Começando o movimento, implantando ainda o Evangelho ali nos sentimentos, nos corações, naquela região, ainda com pessoas muito limitadas, eram pouquíssimos os que sabiam ler. E aí a gente começa a ver, dava trabalho. E os discípulos, aqueles primeiros ali, eram pescadores, eram pessoas humildes, simples. Muitas vezes eles se encantavam com os doutores da lei, com os sacerdotes que tinham muito conhecimento, que falavam palavras difíceis. Não tem gente assim? Vai numa palestra, aí o orador solta aqueles vocabulários dificílimos. Você precisa de um dicionário do lado para entender o que ele está falando. A pessoa fica encantada, embevecida. Você pergunta, o que ele diz? Não sei, não entendi uma palavra do que ele falou, porque ele fala tão difícil. Pois é. Muitos dos discípulos na época de Jesus ficavam encantados com quem falava difícil, com quem tinha muito conhecimento. E aí, ouvindo esse comentário, ou incluindo até um arrazoado bastante considerável, poxa vida, afinal de contas, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa com mais capacidade intelectual, poderia ajudar a difundir a mensagem, poderia fazer a mensagem chegar mais longe, poderia ajudar na causa deles. Então seria interessante atrair os doutores da lei, atrair os sacerdotes, atrair os escribas para a causa do Evangelho. Será mesmo? E aí enalteciam demais a importância do saber. Olha só que coisa interessante. Eram pessoas simples, eram pessoas de pouco saber e elas não tinham ainda a percepção de que só saber não basta. Ou, como a gente diz aí no texto, no título da palestra, né? Conhecimento sem amor não leva para o reino dos céus. E é exatamente aí que Jesus entra. Ele ouviu essas discussões, deixou o povo falar e contou uma história. Houve um tempo em que um homem dedicado à ciência ouviu dizer que é pelo conhecimento que ele ia chegar às culminâncias do mundo celestial. Então ele se colocou em marcha, ele se propôs então a adquirir o conhecimento todo possível. E foi fazendo assim, caminhando, era muito escuro, ele não conseguia enxergar direito o caminho, era como se tivesse que galgar uma montanha, né? Alcançar o conhecimento era como galgar uma montanha. E ele foi subindo, ele foi buscando, às vezes tropeçava, e o tempo ia passando, ele ia adquirindo mais conhecimento, mas o tempo passava, também tinha que trocar uma roupa que não ficou mais adequada, uma túnica que estava poída, uma sandália que ficou gasta demais, e ia largando pelo caminho aquelas vestes antigas, aquelas formas antigas de se vestir, e ia vestindo, ia comprando vestes novas, arrumando uma maneira diferente de se apresentar na sociedade. E assim, ao longo de muitos anos de Jesus, esse homem fez essa busca do saber. Quando ele chegou em meio a um platô numa montanha, um mensageiro divino veio ao seu encontro, feliz, celebrante, e colocou sobre a sua cabeça uma coroa que irradiava a luz. E o abraçou, perguntando a ele como foi a viagem e tudo mais. E aquela criatura então se sentiu iluminada, a coroa do saber, a coroa do conhecimento. Ela realmente nos permite ver melhor em torno de nós, não é? Sair das sombras do misticismo. Mas, quando o homem fez intenção de caminhar para continuar subindo, para continuar buscando o reino dos céus, o benfeitor disse: não, agora nós vamos testar o que você fez do seu saber. Volte nos seus passos, observe os seus irmãos da retaguarda como caminham. E depois volte nesse teste de como você vai fazer essa jornada de ida e de retorno, é que nós vamos verificar se você pode receber as asas que lhe permitirão voar até o plano celestial. E o homem foi-se a caminho então, ele foi buscando, ele foi voltando, mas agora com a coroa luminosa, ele via. Já não era mais um caminho obscuro, já não era mais um caminho cheio de buracos que ele não enxergava, podia tropeçar, agora ele enxergava. Só que ele começou a enxergar os companheiros, que estavam tentando fazer a mesma jornada que ele, o mesmo caminho que ele,
E aí estavam usando, às vezes, uma túnica rota, muito maior, parece que, como a gente brinca lá em Minas, o defunto era maior da roupa que foi doada, né? Aí fica aquela coisa largona, um calçado todo troncho, todo solto, o dedo fugindo lá pelo buraco. E aí ele começou a achar aquilo estranho, aquelas pessoas esquisitas, exóticas, até que ele se aborreceu, começou a debochar delas, de que elas estavam erradas, que elas não deviam se vestir daquele jeito, que elas não deviam se apresentar daquela forma. Falou tanto, esbravejou tanto, ironizou tanto, xingou tanto, que muitas pessoas desistiram de tentar subir e alcançar o conhecimento. E resolveram ficar ali, ó, na calmaria, na mesmice da planície. Terminada essa viagem, ele volta lá todo orgulhoso, todo senhor de si, e encontra então um benfeitor espiritual todo triste, lamentoso, assim, mas você não soube. O conhecimento que você adquiriu deveria ser usado para você amparar, orientar os seus irmãos da retaguarda. As roupas rotas, as sandálias gastas que você os viu usando eram as mesmas que você deixou pelo caminho. E a gente começa a perceber, gente, que parábola linda. Porque essa questão das roupas rotas, das sandálias gastas, são os nossos clichês, são os nossos paradigmas, que à medida que nós vamos ganhando conhecimento, nós vamos nos desfazendo deles. Não teve tempo em que a medicina achava que tinha que aplicar sanguessuga nas veias das pessoas para elas poderem tratar das doenças? Pois é, hoje isso não é um paradigma mais, graças a Deus, né? Não é mais um paradigma. Então, lá o indivíduo diz, agora você tem que voltar, aprender a servir, amparar os seus irmãos de jornada para que eles também façam o percurso com você. Só assim você terá as asas que lhe permitirão chegar aos planos celestiais. E aí os discípulos ficaram encantados, assim, preocupados, o que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer com isso? E o mestre então fecha. Não basta o conhecimento. Ele é apenas o primeiro passo. Ele não é um fim em si mesmo. Aqueles que têm conhecimento, mas não têm amor, aqueles que têm conhecimento e não usam o conhecimento para iluminar também a mente dos seus irmãos, não alcançarão o reino dos céus. E aí, nós temos essa mesma proposta. Agora a gente pode tirar aqui o Jesus no lar e ficar com o Evangelho segundo o Espiritismo ao longo do nosso estudo, embora algumas referências depois. Mas é interessante a gente pensar assim, qual foi a decepção, a frustração desse homem da parábola que Jesus conta, né? Ele achou que bastava ter título acadêmico, bastava ter muita ciência, muito conhecimento, que já estava, fadado à felicidade. E não estava. Faltava vivenciar. Faltava aplicar aquele conhecimento todo para melhorar o mundo em que ele vivia. E muitas pessoas, tanto os fãs de sabidões e sabidonas do Espiritismo, quanto os que se acham sabidões e sabidonas do Espiritismo, têm que voltar aqui no capítulo 7, no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e reler a missão da criatura. Lá está o homem, né? Mas para a gente não se chamar de machista aqui, da criatura inteligente na Terra, porque o homem lá está no sentido de humanidade, da criatura inteligente na Terra, para saber o que a gente tem que fazer. E o Espírito Ferdinando, ele já começa assim, dando aquela solapada na gente, né? Não se ensoberbeçam. Muita gente se acha, não, eu estudo o livro dos médiuns há 20 anos, eu tenho conhecimento de toda a obra psicológica da Joana de Ângeles. Tá bom, cara pálida, e o que você faz com isso? E é isso que o Espírito Ferdinando faz aqui. Olha só que texto que ele traz para nós, para começar esse item 13. Não vos ensoberbais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades de inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Então, baixa a bola. Mesmo que saiba muito, mesmo assim, a gente precisa o quê? Usar o saber como ferramenta para ajudar e não para se achar os mais importantes. A última cereja no do bolo, a última bolacha do pacote, como se costuma dizer lá em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro é biscoito. Então a gente começa a perceber o seguinte, enquanto as criaturas não aprendessem a usar o saber, como aconteceu com o homem da parábola lá, elas ficam aqui, presinhas na terra. Elas continuam tendo que fazer esses roteiros, voltar e voltar. Ficamos presos ao campo material. Tanto que ciência sem sentimento costuma levar ao materialismo, não é? Costuma fazer as pessoas ficarem muito apegadas. Eu sou um doutor, eu sou PhD nisso, PhD naquilo. E aí é muito interessante. Aqui na introdução do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala a respeito das sociedades doutas, ele diz, olha, não quero que digam que eu dou coices, né? Eu não estou aqui para falar contra os sábios, mas
Muitas vezes as criaturas ditas sábias da sociedade, os homens de ciência, as mulheres de ciência, elas olham para um fenômeno, principalmente ali o caso do fenômeno espírita, pelo viés da sua ciência e querem explicar tudo por aquilo ali. Um fisiologista quer saber como é que está acontecendo a ideia do espírito, um matemático quer equações e assim por diante. E aí é interessante, porque essa ideia de que muito saber sem amor não ajuda a gente a crescer vai se consolidando. Daí a mensagem, missão da criatura inteligente na Terra, para a gente poder pensar bem. É interessante isso, porque assim, a gente precisa aprender a amar. Da mesma forma como ainda para mim. Enquanto ele não aprendeu a amar, ficou preso aqui na Terra. E não tem problema não, vai descobrir um monte de coisa, vai desenvolver uma tecnologia, mas pode até usar esse negócio para o mal. Então essa é uma questão. Em que pé que está o nosso movimento hoje, né? Em que pé que estão os nossos centros? Como é que é o seu centro aí? Tem muita gente que valoriza demais os títulos acadêmicos e deixa de lado um pouco o servir e amar. Ou tem aquele povo que ainda, lá do passadão, assim, basta boa vontade é tudo, boa vontade sem conhecimento, a gente faz um monte de bobrinha, faz um monte de coisa errada. Então, não, boa vontade só não basta. Quando eu comecei a trabalhar na mediunidade, lá em 1986, não é nem tão longe, não é nem tão no passado, não. Mas a gente já ouvia um monte assim, eu sou médium de berço, eu não preciso estudar esse negócio aí de livro dos médiuns, não. Precisa sim. Precisa sempre. Agora, o que vamos fazer com esse conhecimento? Porque só boa vontade não basta, mas só conhecimento também não basta. Valorizar demais essa ideia da academia, dos títulos. De vez em quando chega alguém no centro espírita que é professor universitário, que é advogado, que é engenheiro, aí o pessoal fica logo encantado. Fulano de tal, Beltrano, é muito inteligente, bota ele lá na tribuna para fazer palestra. E é um desastre. Porque a criatura pode ser muito boa na área dela e ainda não ter nenhum senso, nenhum conhecimento de doutrina espírita. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. Se no passado se valorizava muito o fenômeno mediúnico, sem valorizar o estudo, hoje a gente começa a ver um outro tipo de vício. Valorizar muito o rótulo acadêmico. Eu fico com arrepio no perispírito toda vez que eu vou ver um cartaz anunciando a palestra de alguém num centro espírita, e tá lá, fulano de tal, médico, doutor disso, doutor daquilo, ou então advogado, engenheiro, fulano de tal, psicoterapeuta disso, daquilo outro. Cadê o currículo espírita, de trabalho espírita, doutrinário daquela criatura? Às vezes não aparece. Tem uma lista, que só falta colocar o currículo Lattes, né, que é aquele que os cientistas têm que colocar aqui no Brasil, ali no cartaz, e se esquecem. Se esquecem de que se a criatura trabalha em reunião mediúnica há tempo suficiente para ter experiência e maturidade, se ela é colaboradora do centro espírita há tempo suficiente para ter experiência e maturidade, e põe para falar. Então, de vez em quando, isso causa muito desconforto. Eu fico realmente muito desconfortável, principalmente porque muita gente acha que tribuna espírita, e eu não gosto nem de tribuna quando tem aquele degrauzinho, né? Apesar do pessoal achar que o palestrante fica mais alto, fica melhor para o povo lá de trás ver, mas já dá uma sensação assim, subiu, tá num destaque. É mais horripilante ainda quando aparece o púlpito. Gente, falar em volta de uma mesa, tudo bem. A gente está lá, o dirigente da mesa, mas se botar um púlpitozinho, mas é legal, dá para apoiar o papel, dá para botar o microfone. Nada contra as casas que fazem. Desde que isso não vire mais um distintivo, não vire mais um rótulo. Ali é a tribuna. Aí ele sobe a tribuna e despeja seu conhecimento, a sua inteligência, a sua sapiência em cima do público. Calma lá, cara palhada, não é só isso. Não basta só isso. Eu tive uma preocupação uma vez, porque num grupo de jovens, lá de uma das nossas cidades queridas do interior, convidaram uma palestrante famosa, colocaram aquele monte de coisa, doutora disso, doutora daquilo, médico, psicólogo, não sei o que, um monte de requisitos tecnológicos, científicos, acadêmicos, pouca coisa de espiritismo. E aí que ela ia fazer a palestra, mas a criatura deu umas mancadas assim, né? Deu umas bolas fora. Eu fui preocupado, aí fui procurar. Afinal de contas, se é doutora, se é médica, deve ter CRM, deve ter registro no CRM. Não tinha. Se é psicóloga, deve ter registro no Conselho de Psicologia. Não tinha. Pelo menos eu não achei com aquele nome que estava anunciado lá no cartaz. Eu posso ter sido incompetente para achar.
No final das contas, quando eu terminei a minha pesquisa de espírito atrasado, né, porque a gente ficar procurando isso também demonstra um certo atraso, podia estar fazendo outras coisas mais importantes, mas eu fiquei preocupado, porque muita gente dava aquele imenso valor à doutora fulana de tal de espiritismo, e ela nem isso era. A única credencial verdadeira era ser filha, parente de palestrantes conhecidos. Então isso é muito grave, isso é muito complicado e a gente tem que estar muito atento. E é um erro nosso também. Não é só do que se acha, é do convidador, é do dirigente, que começa a incensar, né? Ah, fulano de tal fez uma pesquisa, fez uma tese de doutorado em espiritismo e tudo mais. Mesmo que fosse uma tese acadêmica com um tema espírita, isso não dá àquela criatura um respaldo muito além dos que estão estudiosos e, mais do que isso, dos que vivenciam a doutrina. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas tem que ter muito cuidado com o academicismo espírita. Isso é muito complicado, porque doutor da tribuna está cheio, né? Tem um monte de gente que fala lá, sobe a tribuna, vamos lá, fulano de tal, vem falar para nós. Aí ele dá uma aula de física quântica e o público boia na espuma quântica. Toda vez que eu ouço falar de espuma quântica eu arrepio. Ou então vai ficar dando aula de psicologia, aula de psicanálise, aula de neurociência. E cadê o consolador prometido por Jesus na tribuna, meu Deus do céu? Onde foi parar? Cadê esse consolador? Cadê essa mensagem de consolação? Então, muita observação, muito cuidado, muita atenção, muita bajulação com quem tem título acadêmico e, às vezes, aquele trabalhador de boa vontade, aquela trabalhadora de boa vontade que tem uma fala de bom senso, que tem uma fala de equilíbrio, que tem uma fala de amor, é deixar de lado. Não é nem chamado para a tribuna porque ele fala um português meio atrapalhado, porque ele comete uns errinhos aqui, outro acolá. E, gente, por favor, é lógico que uma mensagem, para ser bem compreendida, tem que ser bem apresentada, inclusive na forma. Mas isso não pode ser uma restrição e nem uma condição absoluta, porque não basta só ter a forma sem ter o conteúdo. E isso é muito, muito grave. A gente costuma chamar esse povo de espírita perfume francês, né? Tem aquela embalagem cara, um rótulo enorme, porque é um rótulo grande, né? Disso, doutor disso, doutora daquilo, não sei o que, formado disso, daquilo outro. E aí um rótulo gigantesco, caríssimo. Mas quando você vai ver o conteúdo do vidrinho de perfume francês, tem quase nada. Tem quase nada e custa caríssimo, porque aí você quer convidar uma peça dessas, você tem que pagar hotel, você tem que pagar acompanhante, você tem que trazer, você tem que pagar passagem. E a casa espírita, às vezes, não tem condições de fazer isso. Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado com os doutores em espiritismo. Não. Quem tem uma fala construtiva, quem tem uma fala edificante, é muito bem-vindo. Vale até o esforço de um congresso, de um evento, custear a vinda dessas criaturas, mas que isso não seja o nosso objetivo primário. Aquele que a gente tem que trazer o fulano de tal, porque senão o evento que a gente quer realizar não vai ter graça, a gente não vai poder cobrar ingresso. Tem gente que faz isso. Faz evento, convida o palestrante famoso, a palestrante famosa e cobra ingresso. Às vezes o ingresso é a venda do livro, mas é um ingresso. Quando, na verdade, a mensagem para aqueles que necessitam, a mensagem para aqueles que têm realmente, que buscam o Consolador, não está chegando. E eu achei muito interessante, porque certa vez, ouvindo a nossa companheira Sandra Borba, lá de Natal, ela falava assim, olha, eu estou cansada de ouvir neurociência, psicologia, psicanálise, não sei mais o que, né, física quântica, nas tribunas espíritas. Cadê Jesus? Cadê Kardec? É isso que está fazendo falta nas tribunas espíritas. E não é. E é exatamente isso que Emmanuel também fala. Ele vai chamar muita atenção. Só rótulo, só título acadêmico não basta. Faz uma advertência no capítulo 48 do livro Coletânea do Além. Essa capa aqui, ó. E ele diz o seguinte, nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Tem tudo a ver. Fé raciocinada, as pessoas vão para o intelectualismo. E a razão iluminada nos leva a fazer o movimento que o homem da parábola, agora sai aqui o Coletâneo do Além e bota de novo Jesus no Lar, que o homem da parábola, desse livrinho aqui, Jesus no Lar, teve que fazer. Ele galgou muito conhecimento, mas não tinha amor,
não tinha se desenvolvido ainda no sentimento, ainda não sabia cuidar dos seus irmãos menores de jornada. É para isso, de novo, ó, a missão da criatura inteligente na Terra é fazer o que mesmo? É ajudar os que estão atrás, é ajudar os que têm menos conhecimento, é ajudar os que têm menos informação ou menos capacidade de compreensão. Não é fazer os doutores também não, gente, mas é ser essa ponte, ser esse intermediário, ser aquela criatura que torna mais simples a linguagem. É muito complicado, pelo amor de Deus. Fale de forma simples. Se eu estiver falando de forma complicada, bota uma mensagem aí embaixo e diz para eu falar de forma mais simples. Eu espero não estar falando de forma complicada, não. De vez em quando, como diz uma amiga nossa lá, né, e um filho muito querido, eu falo com português do século XIX. Mas, por favor, tento falar de forma simples. E aí, olha só que coisa interessante. Esse texto do Emmanuel, que a gente observa muito se falando em fé raciocinada e pouco se dando atenção à razão iluminada, nos chama a atenção para muito raciocínio pode também levar a muito abuso, muitos erros. Agora, raciocínio nenhum, sem sentimento, a coisa fica confusa, fica mística, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio, a dose certa, né? Muito sentimento sem raciocínio vira fanatismo. Muito raciocínio sem sentimento vira materialismo. Gente, materialismo no espiritismo pode acontecer. A gente tem que ter um cuidado danado com isso. Porque, olha só, não vale tanto conhecimento. É preciso voltar lá na questão da parábola e aprender o que fazer com esse conhecimento, usar bem esse conhecimento. Conhecimento é um meio para a gente alcançar um fim. Por isso que o homem da parábola aqui do Jesus no Lar parou no meio. Estava faltando as asas. Ele tinha a coroa do conhecimento, a coroa que iluminava, que permitia ver os caminhos, mas ele ainda não tinha as asas as asas do sentimento, as asas da afetividade, para poder ir mais além. E é exatamente isso que o Espírito Ferdinando nos faz refletir aqui no Evangelho. Agora você pode ir, Jesus, lá. Né? Aqui no Evangelho, o Espírito Ferdinando nos faz refletir. Ele chama atenção para o seguinte: qual é a finalidade? Qual é o objetivo do conhecimento? Olha que interessante. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a eles. E é isso mesmo. Volta, traz as inteligências retardatárias, ajude essas inteligências a compreenderem melhor a divindade. Por isso a necessidade de traduzir com sentimento o conhecimento, de forma que ele seja facilmente compreendido. É muito a missão do educador, não é? É muito Allan Kardec. Aquele educador por excelência, que se dedicava, que fez esforços, que realmente entendeu qual era a missão que tinha sido proposta para ele. E é isso que foi proposto lá para o homem da parábola que Jesus contou. E aí o Espírito Ferdinando ainda vai chamar a nossa atenção o seguinte: olha só, imagina alguém que tem muito conhecimento e tripudia dos outros, como o homem da parábola fez na primeira viagem. Na segunda ele voltou de cachimbo caído, né? Agora sabia o que tinha que fazer, ele começou a ajudar os irmãos que estavam no caminho. E não ficou reclamando, e não ficou debochando, e não ficou ironizando. Mas tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que ironiza. Tem muita gente que mergulha tanto na ciência, fica tão mergulhado na ciência que acaba ficando materialista. E materialista começa a dizer que não existe nada. Não existe nada de espiritual, não existe nada além da matéria, não existe nada além do corpo físico. Meu Deus, não pode ser verdade. Meu Deus, não pode ser assim. E a gente tem que estar muito atento. E é exatamente aí que o Espírito Ferdinando fala: se você tem conhecimento, para que serve? Qual é a utilidade? Aí vem, olha só. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. E não é. Olha aí de novo, a gente tendo que pensar lá no movimento espírita, dos doutores da tribuna, falando um monte de coisa, desfiando títulos acadêmicos, mas não tocando os corações. Não ajudando as criaturas a se sentirem melhores. Menos neurociência,
menos física quântica, menos psicanálise e mais Jesus, e mais o Consolador. Volta aqui nos exemplos, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, é o título do capítulo 7 do Evangelho. Então, é os que são humildes, os que são simples, os que são sedentos pelas informações do Espírito. É isso que conta. Porque se a gente ficar só girando ali, ou então pior, não tem aquela história. Aliás, eu fico preocupado até com os títulos que dão, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo avançado da doutrina espírita. Ótimo. Para aqueles que querem aprender para usar. O problema é quando você começa a criar essas escalas, começa a criar essas classes, e essas classes criam as elites intelectuais. Uma vez, uma companheira minha de uma cidade do interior de Minas estava falando, olha, tem um grupo aqui desse centro que não vai a reunião nenhuma, que não faz visita ao asilo, que não faz nenhuma participação em trabalho, não vem nem na reunião pública assistir palestrante, porque eles têm um grupo especial de estudo aprofundado, e são uma elite, eles são os mais intelectualizados do centro. E ficaram ali só entre eles, se achando e nada fazendo. Isso não é legal, gente. Isso não dá certo na vida. E aí o Ferdinando chama a nossa atenção para tirar essas elites intelectuais, trabalhador espírita que não está ligado a alguma atividade do bem, está deixando de fazer o que deve. Não tem que parar de estudar, não. Tem que estudar a vida inteira, tem que se aprofundar a vida inteira. Estudo avançado do Espiritismo como proposta de amadurecimento, para nós termos melhores ferramentas de trabalho, beleza. Como um meio para a gente alcançar um fim, que é fazer um trabalho espírita mais consolador, mais acessível, beleza. Agora, se isso virar o próprio fim, ter conhecimento, acumular conhecimento, vai dar certo, não. E aí o Espírito Ferdinando chama a nossa atenção para aqueles de nós, e aí principalmente esses, né, que com muito conhecimento ficam materialistas. Com muito conhecimento, com muita inteligência, se separam dos outros, criam elites. Olha o que ele vai chamar a atenção. Pois bem, falando lá ainda a respeito do cara com a enxada, né, da analogia que ele fez do ajudante com a enxada, pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o Senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis, cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Aí a gente começa a pensar de novo no homem da parábola e na recomendação que o Espírito Superior fez. Que ele realmente voltasse e, amparasse, desse o ombro. Ali no caso, usando a coroa do conhecimento, a coroa da inteligência, ele ajudasse os irmãos. Porque não é ruim ser inteligente, não. O problema não é o conhecimento. O problema não está em conhecer. Conhecer é importante, conhecer é necessário. O problema está em o que eu não faço com o conhecimento que eu tenho. E o que eu faço de errado com o conhecimento que eu já adquiri. Será que eu uso esse conhecimento para me sentir mais importante? Para criar de novo aqueles iniciados, né? Lembra nos tempos remotos em que você tinha as criaturas fazendo iniciação numa determinada doutrina secreta? Espiritismo não é doutrina secreta, gente. Espiritismo é doutrina consoladora. Ele tem que estar disponível para as pessoas alcançarem. Disponível para as pessoas, cada um no seu tempo de maturidade. Mas ele precisa estar disponível para as pessoas entenderem à medida que elas forem amadurecendo moral e espiritualmente. Isso é verdade. Mas a linguagem, a transmissão e principalmente a exemplificação, ela é necessária. E o Espírito Ferdinando, ele não critica a inteligência, não. Ele não diz que a criatura inteligente ele pode ser reprovado, ele disse lá que aquele que usa a inteligência, aqui na verdade, né? Ele disse aqui que aquele que usa a inteligência para ferir o seu irmão, esse vai ser reprovado, esse vai passar por situações difíceis. Mas a inteligência não é ruim. E é exatamente aí que vem essa nova passagem. Vamos botar mais um slide aqui que é interessante, porque ele vai chamar a atenção para isso. Olha só, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. E aí a chave. Tem que ser bem empregada, tem que ser usada para fazer o bem, tem que ser usada para consolar. Daí a missão da criatura inteligente na Terra é ser instrumento. Pergunte aí, do que eu tenho aqui na cacholinha, no cérebro, daquilo que eu já aprendi, daquilo que eu já compreendi, que eu já estou colocando a serviço dos meus irmãos que sabem menos. Não é interessante?
quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, perceber que no começo da encarnação, lá na infância, os espíritos estão muito mais propensos, muito mais abertos a receber valores novos, a assimilar valores novos. Pois é, imagina um evangelizador, não vai falar de física quântica, de neurociência para as crianças, mas que tenha esse dom, que tenha esse talento aí do professor Rivaio, não é de Kardec, né? Do educador professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, de transmitir às crianças com entusiasmo aquele conhecimento. Eu me lembro da minha época, no começo do Centro Espírita, da época da evangelização, que era aquela coisa meio temerosa, né? Dava até medo de ir para evangelizar, porque você tinha sempre aquelas apostilas feias, aquele pessoal com má vontade de evangelizar. É necessário que o evangelizador seja empolgado, porque é naquela fase que é mais fácil assimilar. Use a inteligência aí. A gente tem inteligência para tanta coisa. Use a inteligência para poder ser um bom transmissor do conhecimento, principalmente pelos exemplos, né? Que não tem melhor maneira de ensinar do que fazendo. Foi isso que fez de Jesus tão brilhante. Foi isso que fez Jesus tão grande para nós. Ele vivenciou cada um dos seus ensinamentos. E aí o Ferdinando continua. Olha só que interessante. Se todos os homens que a possuem, a inteligência, né, dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Olha só que coisa interessante, né? A gente tem a tarefa de facilitar a evolução, de ser facilitador da evolução dos outros, e aí o que faz? Guarda para si. Não, se eu revelar isso aqui, as outras pessoas não vão achar que eu sou importante. Então eu não vou compartilhar. Tem um monte de gente assim. E eu ouvi às vezes, olha só que coisa estranha, né? O educador, por excelência, ele tem que se sentir feliz que o seu educando vá além dele, até porque ele está vivendo um outro tempo. Imagina, agora eu vou entregar a idade aqui. Quando eu estudei uma determinada parte lá da minha formação acadêmica, a gente tinha que pegar um gráfico no papel, impresso, cheio de um monte de linha, chamado carta psicométrica. Tá? Esse desenho aqui, olha só que coisa feia, né? Para poder descobrir qual era a umidade do ar. Hoje, por causa da ciência, tem um monte de programa. Você joga lá a temperatura, joga a umidade, pum, aparece aquilo que a gente gastava o olho ali naquele gráfico tentando saber. Não gasta tempo olhando aqui não, hein, gente? É só para ilustrar. Mas, é lógico, o educador tem que querer que o educando faça voos mais altos. E ainda hoje a gente diz, não, se eu passar esse conhecimento, o outro vai me ultrapassar. Fazem isso no trabalho, para não ser ultrapassado no trabalho. Fazem isso na casa espírita. Ah, não, se eu ensinar direitinho aquele colega lá como é que orienta os espíritos, ele vai tomar o meu lugar lá como esclarecedor. Tem gente que pensa isso. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que age assim. Então fica guardando, fica usando o conhecimento como forma de perdição contra si mesmo. Isso é grave. Isso é muito sério. E olha que coisa interessante. A gente volta aqui com o Ferdinando, porque assim, essa inteligência sem trabalho não ajuda a nada. A gente precisa estar com muita atenção para não criar os centros de iniciados, os grupos de elite dos centros espíritas que usam o conhecimento para fazer manipulação dos outros. Para poder gerar um secto. Ai, olha só como é que o fulano fala outros idiomas, ele consegue ter aquela compreensão aprofundada das entrelinhas, das letras, né? E não tem nem vogal no aramaico, né? no hebraico. A gente fica lá imaginando, fazendo as interpretações. Mas qual a utilidade disso? Qual o valor disso para aqueles que estão sofrendo? Qual o valor de falar de espuma quântica para uma mãe que está ali na casa espírita, sentada ali naquela terceira fila, na segunda cadeira, olha lá, ela está sentindo a dor da desencarnação de um filho que acabou de partir. O que a espuma quântica vai trazer para ela? Nada. Mas quando se fala assim, Jesus abrindo os braços, disse à multidão, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mesmo que aquela senhora, na terceira fila, na segunda cadeira, cria aí uma imagem do centro espírita na sua mente, né? Que estava ali desconsolada, dizia, Jesus vai cuidar do meu filho. Quando a gente comenta a respeito das obras, por exemplo, sobre suicídio, e a gente mostra, olha, nenhum dos suicidas está desamparado. Jesus determinou que Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, se encarregasse da assistência a eles. Aquela mãe, ou aquele pai, agora lá na quinta fila, na quarta cadeira,
que estava lá, imagina assim, nossa, minha filha se matou, a minha filha teve uma overdose e agora ela está perdida para sempre, porque lá na igreja que eu frequentava diziam que ela está perdida, que Deus não vai perdoar. E aí a gente ouve no Espiritismo assim, não, Deus perdoa sempre. Aliás, Deus não precisa nem perdoar, Deus ama tanto e ama sempre. Nós é que temos que nos perdoar. Nós é que temos que perdoar. Então vamos levar o Consolador. Vamos usar a nossa inteligência para levar o Consolador. Até porque, aí vem aquela história, ser egoísta com o conhecimento, ser egoísta com a inteligência, porque a gente quer dominar, pode fazer com que a gente, numa outra existência, ou até nessa mesmo, né? Olha o Alzheimer rondando aí quantos, né? Quantos homens inteligentíssimos. Tive um professor que era inteligentíssimo, a gente não entendia nada da aula dele, porque ele era tão inteligente que ele colocava lá em cima a aula, enchia o quadro de equações, a gente ficava lá boiando, muitas vezes. Mas inteligentíssimo, reconhecido pela sociedade acadêmica como um luminar. E que teve Alzheimer. E que antes de deixar esta vida física, todo aquele conhecimento, toda aquela inteligência, não lhe serviu de nada. Então o Espírito adverte assim, olha só. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Não é, gente? Basta a gente ver essas doenças degenerativas aí do intelecto que faz com que criaturas muito sábias, muito inteligentes em determinado momento, passem a não poder manifestar. Se tornem dependentes até, tadinhos, com toda a piedade, com todo carinho, com todo o respeito por todos eles. Mas nos perguntemos para nós, deixa eu usar a inteligência que eu consegui, deixa eu usar o conhecimento que eu adquiri para contribuir para um mundo melhor. Porque se vier a limitação, se vier a restrição, opa, peraí, alguém que eu ajudei vai tentar também ter compaixão de mim e me ajudar. Não estou fazendo por isso, não. A ideia não é fazer esperando uma retribuição, mas aquele que semeia tem sempre a esperança de que lá na frente, em algum momento, a colheita se faça. Se ele fosse beneficiar dela é outra coisa, mas que vai se fazer a colheita vai. E como nós somos reencarnacionistas, as sementes que eu estou jogando hoje, mesmo que eu não me aproveite delas, lá na outra existência eu vou colher dessa árvore, eu vou colher esses frutos. Então sejamos sábios, sejamos inteligentes. A busca da sabedoria com amor, as duas asas, que Emmanuel fala tanto, né? Conhecimento e o sentimento e o amor, para que a gente possa alçar os voos. No caso da parábola do livro Jesus no Lar, foi uma coroa do conhecimento e as asas do amor. As duas asas eram de amor nessa parábola do Neio Lúcio, aqui no livro Jesus no Lar. Mas é interessante a gente perceber, vamos então conquistar essa inteligência com amor, juntar conhecimento com ação no bem. O que você já está praticando que você conhece? Se pergunte, se analise. O que você já está praticando, aquilo que você conhece? Será que a gente faz o suficiente? Porque às vezes a gente não vai mudar o mundo inteiro, mas não dá para mudar a sua rua? Não dá para melhorar, não jogar o óleo do seu peixe, do seu bife no ralo da pia? Você não vai despoluir o rio inteiro, mas você não vai dar a sua cota de poluição. Cada um de nós pensando assim, a gente vai fazer um mundo melhor, né? E a gente lembra também a carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, né? A fé sem obras é morta em si mesmo. Beleza, isso a gente conhece. Mas nós podemos parafrasear o Tiago aqui, ó, no Espiritismo. Doutrina da fé raciocinada. Também a fé raciocinada sem obras é morta em si mesmo. Nós precisamos aprender sempre. Estudar é sempre necessário. Nós precisamos aprender sempre, sempre. Mas nós precisamos compartilhar. Isso já é um bom começo. Você que está estudando, você que leu um livro legal, dá sugestão desse livro legal para alguém. Você que está vendo um vídeo que achou que é instrutivo, manda o link do vídeo que achou que é instrutivo para aquele seu companheiro, sua companheira da educação mediúnica. Né? Aproveita que, por exemplo, a gente tem aqui no canal a playlist Mediunidade em Foco. Para quem quer estudar mediunidade, é a nossa contribuição. Ah, é a melhor de todas. Não, não é a melhor de todas. Tem um monte de gente que tem muito mais experiência e um jeito melhor de apresentar. Mas é a minha contribuição. É a minha tentativa de compartilhar o conhecimento que eu já adquiri. E a experiência, afinal de contas, lá se vão quase 40 anos de trabalho na mediunidade. Então, a gente pode falar um pouquinho de como é que é trabalhar na mediunidade. E é exatamente aí.
quando a gente começa a perceber o seguinte, o que nós fazemos do conhecimento que nós temos? Olha Jesus. O que Jesus, o conhecimento por excelência, o governador espiritual do planeta, o arquiteto deste planeta, fez com o conhecimento que ele tinha? Ele guardou só para ele? Não. Ele compartilhou com 12, depois ele compartilhou com 70, depois ele compartilhou com 500, na dose que cada um deles podia assimilar, na razão que cada um deles podia conquistar. Não era indiscriminado. Não adianta pegar uma criança de jardim de infância e querer dar aula de física quântica para ela. Não adianta pegar um adulto e querer dar aula de física quântica, mas vamos botar aqui para o nosso coisa, senão fica só fazendo piada. Mas é importante a gente pensar o seguinte, Jesus compartilhou. E mais que isso, olha só, que coisa legal, ele não quis fazer tudo sozinho, ele não trouxe para ele. A única capacidade de fazer, ele sempre deu a oportunidade. Olha, vamos de 2 em 2. Sempre bom, né? Trabalho em equipe. Vão de 2 em 2, leve o conhecimento. Vão tentando curar. E nem todos eles conseguiam, né? Não tinha aquela criatura do pai do menino lunático que levou o filho para Jesus porque os discípulos não podiam curar? Não conseguiram curar? Então, nem todas as vezes que Jesus mandou os discípulos em tarefa, eles tiveram sucesso. Mas Jesus mandou em tarefa. Ele deu o conhecimento, ele deu o exemplo e ele disse assim, agora vão e pratiquem. Agora vão e vivenciem. A gente tem vivenciado? A gente tem recebido tanto da doutrina espírita. A gente tem vivenciado? Como está sendo a nossa ação no bem? Vamos começar por aí. Eu tenho guardado os meus comentários ruins e não colocado esses comentários na rede social, porque a gente tem que ter esse cuidado também, né? Para aqueles que estão com a evolução a caminho, o mau pensamento ainda ocorre. A diferença é que a gente, refreia. A gente não joga adiante, a gente não despeja o mau pensamento em cima dos outros. E as más ações também, né? Porque tem gente que, pelo amor de Deus, não tem só mau pensamento sendo colocado, está sendo más ações também. Então é a questão importante. Ver Jesus. Como ensinar? Exemplificando. Mostrando como se faz. Se nós queremos dar noção de tolerância, de paciência, sejamos os primeiros tolerantes e paciência. E tenhamos a coragem, a humildade, pedir desculpa toda vez que a gente se destemperar. A gente precisa. Não é à toa que está lá na indulgência para com as imperfeições alheias. Agora a gente muda de capítulo, não é mais o 7, é o 10, mas ainda no Evangelho, o capítulo 10 do Bem-aventurados e Misericordiosos tem que ter necessidade, porque a gente precisa também de misericórdia. A gente também precisa da compreensão dos outros. E essa questão é interessante. Nós somos convocados a ser educadores de almas. Aqui por Kardec, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui por Neio Lúcio. Esse livro voltou tantas vezes à tela, né? Aqui por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. Somos convocados a ser condutores, mas não aqueles, né, que determinam o que tu vai fazer, que suplantam a vontade. Não, ao contrário. Liberte. Dê autonomia. Trabalhe para que o outro tenha autonomia e não fique dependente de você. Que eles saibam fazer, porque de vez em quando a gente não erra até na educação do filho. O filho está lá querendo lavar a louça. Aí você vê que o prato cai, aí quebra um copo, aí você, não, deixa que eu faço. E aí nunca dá a oportunidade do filho aprender, da filha aprender. Então, deixemos que o outro aprenda. Ah, mas não vai sair como eu faço. Que bom! De repente a gente aprende um outro jeito de fazer, melhor até do que o nosso. E ter humildade de aprender. Mas nós somos convocados. Lembremos de Kardec, né? O educador por excelência. Sempre vivenciando simplicidade, sim, nada de ficar falando arrogante, nada de ficar buscando palavreado difícil. Se tem uma palavra difícil num livro, troca por uma palavra que as pessoas possam compreender. Por exemplo, olha só, aparece muito na literatura do Emmanuel, na literatura de Joana de Ângeles, a palavra olvidar, né, com L, que é esquecer. Não é mais fácil trocar por esquecer, na hora que a gente estiver falando, fazendo uma palestra? Então troca. Não é pecado, não. Os autores espirituais não vão ficar bravos se a gente trocar olvidar por esquecer, tá bom? Então pode trocar aí que as pessoas agora você já sabe o que é olvidar, também não tem problema, né? É que está mais no espanhol do que no português essa palavra. Em espanhol continua sendo, esquecer continua sendo olvidar. Mas em português virou esquecer. Então transforme o seu vocabulário simples, transmita uma mensagem simples, vivencie uma mensagem simples, porque é isso que é o melhor, sem arrogância nenhuma. Fazer como Jesus fazia. Aliás, é uma passagem muito interessante que conta que quando Francisco de Assis também enviava os seus irmãos para pregar o Evangelho, dizia, preguem o Evangelho a todas as criaturas.
Se necessário, dizia ele, usem palavras. Ou seja, pregar o evangelho sem palavras? O que é isso? Bom, certamente não é subir num caixote na praça e ficar gritando Jesus. Francisco nos recomenda ser livros vivos, onde as pessoas possam ler a mensagem de Jesus e a mensagem do Evangelho. Que essas reflexões, meus irmãos, minhas irmãs, tenham tocado seu coração. Que esse livrinho aqui tão singelo, Jesus no Lar, tenha chamado a sua atenção. Adquira, coloque no seu Evangelho no lar, faça reflexões dessas histórias de Jesus. E aí, continue aqui com o Evangelho também, né? Continue mergulhando na codificação, é a base. Conhecimento que nos dará o amor também em ação para trabalhar melhor. O nosso amor, respaldado por essa base de conhecimento, vai nos levar mais longe e vai nos fazer pessoas melhores, mais queridas, mais aconchegantes, mais acolhedoras. Se o nosso conhecimento não nos tornar criaturas acolhedoras, ao contrário, nos fizer criaturas arrogantes, de elite, igual o artista, né, que no começo adora dar autógrafo, no começo da carreira, mas quando já está lá no topo da carreira, passa e nem olha. Pois é, tem palestrante que ficou famoso, passa e nem olha. Então, por favor, acolha, pare para ouvir, se der tempo, para ouvir, porque de vez em quando, por exemplo, a gente que mora aqui no Rio de Janeiro vai fazer palestra numa outra cidade, são 50 quilômetros, são 60 quilômetros até eu voltar para a Seropédica. Às vezes eu tenho que terminar a palestra e rachar fora. Mas tem até bom aquele cafezinho, né? É muito bom um cafezinho depois da palestra. É essa hora de ser acolhedor. Você, meu irmão, minha irmã, que estão me vendo agora nessa palestra, seja acolhedor. Use o seu conhecimento, use a sua inteligência para cooperar, para fortalecer os irmãos de caminhada. E assim nós vamos encontrar força e cooperação para nós também. Te agradeço muito pela atenção, que nós possamos buscar nesse instante a sintonia com Jesus e dizer: Senhor Jesus, faz de mim um instrumento do teu amor. Que o nosso conhecimento seja o canal que leve amor às criaturas. Faz de nós, Jesus, instrumentos da tua paz. Muita paz a todos vocês e muito obrigado pela sua atenção. E assim, depois dessas reflexões importantes, que realmente a gente traga para a nossa consciência tudo aquilo que precisamos procurar, que precisamos buscar cada vez mais na nossa caminhada. Jesus nos orienta sempre e não podemos perder, não podemos estar tão distante dele. Precisamos cada vez mais trabalhar nossos pensamentos junto a ele, para sentir as intuições que são chegadas. Então vamos agradecer, meus irmãos. Agradecer por esta noite de luz, por essa bênção que nos foi dada. Querido Mestre, obrigada por mais uma oportunidade de estudo, de reflexões trazidas para nós. Como é importante, Senhor, termos irmãos em condições de trazer a Tua palavra, de trazer os ensinamentos do Evangelho redivivo, tão importante para a nossa caminhada. A nossa querida doutrina é o verdadeiro Evangelho. Que possamos abraçá-la cada vez mais e trazer para os nossos corações, trazer para as nossas vidas. Precisamos sentir a doutrina, precisamos sentir Teu Evangelho, Senhor, para colocar em prática na nossa caminhada de luz. Obrigada pela bênção que sempre jorra sobre todos os lares, Mestre. Agradecemos também a toda essa equipe espiritual que sempre estão conosco, junto à nossa Mãe Santíssima. Como é bom sentir a presença de vocês, meus irmãos, nos dando o sustento espiritual que necessitamos. E assim, pedimos por uma noite de paz, por uma noite de luz, e que durante o nosso sono do corpo físico, possamos refletir sobre todos os ensinamentos que recebemos e como praticá-los na nossa vida. Obrigado, Mestre Jesus, obrigada, Mãe querida, que sob sua égide, com a sua querida e amada falange,
nossa casa da paz está envolvida. Pedimos muita luz, muita força espiritual para esse ano que realmente precisamos para perseverarmos, avançando com muita coragem na nossa caminhada, para passarmos pelos obstáculos e seguirmos sempre em frente e para o alto. Esteja conosco, Mestre, esteja conosco, Mãe querida. Como é bom ter o envolvimento do manto de luz de vocês. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, mais uma noite completada de palestra, de estudo. Na próxima terça estaremos juntos novamente. Não percam, estejam assistindo conosco. É importante a participação de vocês. Grande beijo no coração, uma noite de muita luz, de muitas bênçãos, de muita paz. Que assim seja. Fiquem com Deus.